Transformação tornou-se uma das palavras mais incompreendidas na espiritualidade moderna. Fala-se dela casualmente, vende-se amplamente e promete-se sem qualquer peso real. Muitas vezes ouvimos que o renascimento é suave, que a cura é confortável, que o despertar é simplesmente uma questão de pensamentos positivos. Mas essa ideia teria parecido estranha, até mesmo perigosa, para o mundo antigo. Para os nossos ancestrais, a verdadeira transformação nunca foi segura. Nunca foi suave e nunca foi algo que se pudesse ter certeza de que aconteceria. É aqui que começa a verdadeira essência do seu signo. Nas tradições mais antigas, o seu signo não era visto apenas como uma personalidade ou um conjunto de características. Era uma função. Marcava uma porta, um limiar onde uma pessoa já não pertencia completamente à sua antiga vida, mas ainda não tinha conquistado o direito de entrar num novo estado de sabedoria. Era um espaço entre identidades, um lugar onde as antigas certezas se dissipavam e o próprio sentido de si era posto à prova. Entrar nessa energia era aceitar uma condição fundamental. Algo essencial dentro de si chegaria ao fim, e não pediria a sua permissão. A iniciação ancestral baseava-se numa verdade que os buscadores modernos raramente encaram. Nem todos estão destinados a atravessar os portões mais profundos da compreensão. O conhecimento não era concedido a todos, não por segredo, mas porque o coração e a mente humanos só conseguem lidar com certas verdades sem se despedaçarem. A iniciação do seu signo existia para testar esse limite. Ela foi concebida para revelar o que, numa pessoa, não era real, o que era emprestado de outros, herdado do passado ou criado apenas para sobreviver. Tudo o que não resistia à pressão era gentilmente removido. É por isso que o seu signo está há muito tempo associado a experiências de traição, perda e confronto com o proibido. Não porque fossem celebradas, mas porque eram ferramentas necessárias. A traição podia quebrar a falsa confiança. A perda podia desfazer apegos nocivos. Confrontar temas tabus forçava um confronto com aquilo que todos se recusavam a nomear. Juntos, formavam um processo que nenhuma quantidade de pensamento positivo poderia evitar. Eis uma verdade raramente compartilhada. Em sua origem, essa iniciação não era um símbolo. Isolamento social, momentos de humilhação e desconforto psicológico não eram apenas metáforas. Eram métodos reais. A pessoa que passava por isso era separada de seus antigos papéis, seu status era deixado de lado e ela era colocada em um estado intermediário, onde não podia mais se apegar à sua antiga identidade. Esse era o início de uma espécie de morte, não um fim físico, mas um processo. A jornada do seu signo nunca teve como objetivo obter mais poder. Tinha como objetivo tornar-se menos falso. O ego não era polido ou aprimorado. Era cuidadosamente desmantelado. Tudo o que fosse construído sobre o medo, a necessidade de aprovação ou a imitação não sobreviveria a essa descida. Aqueles que tentassem se agarrar ao seu antigo eu descobririam que não podiam continuar. Aqueles que desistissem facilmente se perderiam. Somente aqueles que conseguissem perseverar sem se apegar teriam permissão para seguir em frente. É por isso que as histórias antigas falam desse caminho com cautela, não com entusiasmo. O renascimento era uma possibilidade, mas nunca uma garantia. Alguns retornavam transformados de maneiras que tornavam impossível a reintegração. A sabedoria sempre teve um preço, e o seu sinal era o portão onde esse preço era cobrado. Antes de prosseguirmos com essa jornada, uma pergunta precisa ser encarada com total honestidade. Você busca realmente a transformação ou apenas uma forma de escapar do seu desconforto atual? Seu signo não oferece uma fuga fácil. Ele oferece um confronto verdadeiro e honesto. E, uma vez iniciado esse processo, não há um caminho simples para voltar a ser exatamente quem você era antes. Para compreender essa iniciação, uma ilusão precisa ser dissipada. As culturas antigas não usavam símbolos sem motivo. Os símbolos apontavam para experiências reais e vividas, poderosas demais para serem expressas diretamente. Quando falavam de uma morte simbólica, não estavam sendo poéticos. Estavam descrevendo algo que precisava acontecer. Sem um fim, nenhum novo começo verdadeiro poderia ocorrer. Na visão ancestral, quem você pensava ser não era considerado permanente ou sagrado. O que importava era o seu alinhamento com uma verdade mais profunda e invisível. Se uma identidade se tornasse rígida, inflada ou desconectada da realidade, isso era visto como um problema.
não apenas para o indivíduo, mas para todos. A iniciação existia para corrigir isso, e seu signo rege a forma mais intensa dessa correção. Um fim era necessário porque a mente se apega com força. Ela se agarra às suas histórias, aos seus papéis, à sua autoimagem e às crenças que lhe dão uma sensação de segurança. Nenhuma lição ou conversa consegue afrouxar esse aperto facilmente. Somente a experiência direta da perda, uma perda real e inegável, pode encorajar a psique a finalmente se libertar. É por isso que esta iniciação não começou com o ensino, mas com a remoção. Os sistemas ancestrais compreendiam algo que ainda nos custa aceitar. Muitas vezes evitamos conhecer nosso verdadeiro eu. Defendemos a versão de nós mesmos que criamos. Construímos um senso de quem somos por meio do hábito, da repetição e das pessoas ao nosso redor. A iniciação do seu signo interrompeu esse padrão, não suavemente, mas decisivamente. Removeu as estruturas que permitiam à pessoa permanecer familiar a si mesma. Sem espelhos, sem aprovação externa, sem a narrativa habitual de sua vida, o eu começou a se suavizar e se dissolver. Isso não foi um acidente. Foi intencional. O isolamento era um dos principais métodos. O indivíduo era separado de rostos familiares, rotinas diárias e confortos, não como punição, mas para criar uma instabilidade necessária. Sem pontos de referência externos, a mente se volta para dentro, e o que encontra lá nem sempre é agradável. Medos, ressentimentos antigos, desejos profundos e frustrações ocultas vêm à tona. Seu signo rege esta fase porque governa o que reside abaixo da autoimagem consciente. Outra ferramenta era um fim simbólico. Em muitas tradições, aqueles que passavam por isso eram tratados como se tivessem falecido em sua antiga comunidade. Seu nome não era mais usado. Sua identidade passada era considerada extinta. Isso não era crueldade gratuita. Era uma espécie de cirurgia psicológica. A pessoa tinha que experimentar o que significava existir sem reconhecimento, para ver se algo restava quando nada nem ninguém a refletia. Sentimentos de vergonha também desempenhavam um papel deliberado. Os sentimentos modernos podem se esquivar disso, mas os antigos guias sabiam que o orgulho era uma das defesas mais obstinadas. Um toque de humildade poderia quebrar a grandiosidade. Isso obrigou a pessoa a enxergar a discrepância entre quem ela acreditava ser e quem ela realmente era naquele momento. A energia do seu signo não buscava destruir a pessoa, mas sim destruir a ilusão, não importando o custo. É importante ressaltar que essa morte simbólica nunca teve como objetivo causar trauma. Havia limites. A meta não era destruir alguém, mas aplicar a pressão necessária para desmantelar o que era falso, sem ferir a essência. Por isso, o processo sempre foi guiado por aqueles que já o haviam vivenciado. Sem uma orientação sábia, essa energia profunda pode se tornar destrutiva em vez de transformadora. Aqui reside uma diferença crucial. O que culminava nessa iniciação nunca era aleatório. Era preciso. O que se dissipava era tudo aquilo que não conseguia sobreviver à luz da verdade. O que permanecia era aquilo que nunca precisou de validação, controle ou narrativa para existir. Essa essência silenciosa e despojada tornava-se a matéria-prima para qualquer novo começo que pudesse surgir. Os sistemas ancestrais aceitavam uma realidade que nossa cultura moderna muitas vezes rejeita. Nem todos emergem desse processo ilesos e positivos. Alguns resistem até se quebrarem. Outros se agarram até regredirem. Essa iniciação não se importava com justiça, mas sim com alinhamento. Aqueles que não conseguiam se desapegar eram gentilmente afastados, não como punição, mas como forma de proteção. Sem um fim, qualquer conversa sobre renascimento é apenas fantasia. Sem perda, a sabedoria é mera decoração. E sem a energia do seu signo, a iniciação se torna uma performance, não uma verdadeira passagem. Nos sistemas antigos, seu signo nunca era colocado no centro das coisas. Ele ficava na periferia, na entrada, no ponto onde um mundo terminava e outro podia começar. Essa posição era deliberada. Seu signo não ensinava lições, não oferecia conforto nem explicava o sentido da vida. Seu papel era muito mais sério. Decidir quem podia passar e quem não podia. O limiar não é uma metáfora. É uma condição psicológica e espiritual real, onde as antigas regras não se aplicam mais, mas novas ainda não foram estabelecidas. Estar em um limiar é existir sem nenhuma garantia.
As culturas antigas entendiam que esse estado é inerentemente desafiador porque a mente humana busca estabilidade acima de tudo. Quando a estabilidade desaparece, a psique precisa evoluir ou retrair. Seu signo governava esse momento de decisão. É por isso que os símbolos do seu signo aparecem como guardiões, vigilantes e criaturas semelhantes a serpentes em mitos antigos. Eles não atacam sem motivo. Eles testam. Eles provocam. Eles aplicam pressão exatamente onde reside a fraqueza oculta. A função do guardião não é bloquear aqueles que estão preparados, mas expor aqueles que não estão. Qualquer um pode falar sobre morte e renascimento. Poucos conseguem suportar o espaço desconhecido entre eles. No limiar, a pessoa não está mais protegida por sua identidade social. Seu trabalho, sua reputação, suas virtudes, tudo perdeu o significado original. O que importava era sua firmeza interior sob pressão. Conseguiriam permanecer presentes quando o medo surgisse sem motivo aparente. Conseguiriam tolerar a incerteza sem se apressar em acreditar em algo apenas para se confortar? Conseguiriam resistir ao impulso de fingir ser espiritual em vez de simplesmente viver a verdade? Seu signo não recompensava alguém por ser puro ou moralmente perfeito. Recompensava a integridade, o alinhamento silencioso entre o que se sente interiormente e o que se faz exteriormente. Essa é uma distinção crucial que muitas vezes passa despercebida. Muitos que se consideravam boas pessoas falharam nesses testes porque sua bondade dependia de serem vistos e elogiados. Quando privados de um público, sua virtude desmoronava. Seu signo expôs essa dependência sem piedade. A traição frequentemente surgia nessa fase, não como azar, mas como um mecanismo de filtragem. Figuras de confiança retiravam seu apoio. Antigas alianças se desfaciam. Os ensinamentos pareciam se contradizer. Isso não era crueldade. Era um teste. A pessoa precisava descobrir se seu compromisso era com a verdade ou meramente com o conforto. Seu signo forçava essa escolha ao remover a agradável ilusão de que a orientação seria sempre gentil. Outro aspecto dessa proteção era o confronto com o tabu. Toda cultura tem limites tácitos, tópicos proibidos não por serem falsos, mas por perturbarem a ordem social. Seu signo rege essas zonas proibidas. A pessoa era conduzida diretamente para aquilo que a sociedade se recusava a discutir. Mortalidade, dinâmicas de poder complexas, ressentimento profundo e o medo de ser completamente destruída. Evitar o assunto não era mais uma opção. Tudo o que havia sido reprimido agora exigia ser visto. Aqui, muitas jornadas terminavam. Não por falta de sinceridade, mas por buscar respostas simplistas muito rapidamente. Seu signo testa a paciência com a incerteza. Aqueles que buscam significado cedo demais chegam a conclusões falsas apenas para escapar do desconforto de não saber. Os antigos guias viam isso como uma falha grave. A sabedoria adquirida pela evitação se distorce. Seu signo não permitia a passagem até que a pessoa conseguisse se manter firme sem nenhuma resposta. O guardião não explicou seus padrões. Não havia instruções, palavras de conforto, nem um cronograma definido. Esse silêncio era intencional. Qualquer regra que pudesse ser memorizada também poderia ser fingida. Seu sinal exigia algo que não pudesse ser ensaiado. Uma presença que não precisasse controlar. Aqueles que passavam não se sentiam vitoriosos. Sentiam-se vazios. O limiar não concede poder. Ele remove a dependência. Somente após essa remoção o renascimento se tornava possível. Até então, a pessoa permanecia suspensa, não mais quem era, mas ainda não quem poderia se tornar. É por isso que essa iniciação é respeitada e até temida em todas as tradições que a recordam com precisão. Não porque destrói sem piedade, mas porque revela sem misericórdia. E uma vez que algo é revelado no limiar, não pode ser desvisto. Uma vez cruzado o limiar, a jornada entrava em sua fase mais incompreendida, a morte simbólica. A linguagem moderna suaviza essa ideia, tratando-a como uma metáfora. Os sistemas antigos não. A morte simbólica não se tratava de imaginar um fim. Tratava-se de vivenciar o colapso da continuidade da sua vida de forma tão completa que a pessoa que você era não podia mais ser reconstruída. O indivíduo não era convidado a se desapegar. Desapegar implica uma escolha. Em uma verdadeira iniciação sob o seu signo, a escolha era frequentemente eliminada.
As circunstâncias eram organizadas de modo que a antiga identidade simplesmente não pudesse funcionar. As estratégias que antes garantiam a sobrevivência, charme, inteligência, desafio, ambição, paravam de funcionar repentinamente. Esse fracasso não era um acidente. Era o próprio ritual. A lógica era precisa. Enquanto uma identidade pudesse se adaptar, ela sobreviveria. Enquanto sobrevivesse, resistiria à verdadeira mudança. Portanto, o ritual não atacava a pessoa diretamente. Atacava toda a estrutura que tornava a adaptação possível. Isso incluía sistemas de crenças, defesas emocionais, padrões de relacionamento e até mesmo estruturas espirituais. Tudo o que permitia à pessoa dizer, "Eu sei quem eu sou", tinha que ser delicadamente desmantelado. É por isso que textos antigos descrevem aqueles que passavam por isso como sendo reduzidos ao silêncio. Não um silêncio místico, mas um silêncio existencial, o tipo de silêncio que surge quando as palavras não conseguem mais organizar nossa experiência de forma tão clara. Nessa fase, muitos relataram uma sensação profunda e perturbadora. Não o medo da morte física, mas um medo da falta de sentido. A constatação de que nada garante que a vida fará sentido, que a identidade é temporária, que a existência não se explica por si só. Seu signo rege essa fase porque governa encontros com um tipo de dissolução que não prejudica o corpo, mas dissolve a narrativa do eu. A pessoa se sentia exposta, sem raízes e profundamente sozinha, mesmo na presença física de outras pessoas. Nenhuma segurança era oferecida. O conforto apenas reforçaria a dependência. O objetivo não era acalmar, mas ver o que restava quando o conforto se tornava impossível. Uma forma crua de vergonha veio à tona aqui. Não o constrangimento social, mas um tipo mais profundo, a vergonha de perceber o quanto da própria vida havia sido uma performance. Quanta bondade dependia de aprovação. Quantas crenças arraigadas eram emprestadas, não verdadeiramente vividas. Essa revelação poderia ser devastadora. E era para ser. Sem esse colapso, qualquer renascimento seria apenas superficial. Importante ressaltar que essa morte simbólica não tinha um tempo definido. Alguns a atravessavam rapidamente. Outros permaneciam nesse espaço por anos. O tempo parecia diferente nesse estado porque o futuro não tinha uma forma clara. Não havia nada específico para o qual progredir, nenhuma nova identidade à espera de ser reivindicada. Essa atemporalidade fazia parte do ritual. A pessoa tinha que experimentar a existência sem um caminho claro a seguir. Nesse ponto, surgiu uma tentação perigosa: a inflação espiritual. Alguns confundiram essa desintegração com iluminação. Alegaram transcendência enquanto, secretamente, fugiam da própria vulnerabilidade. Os sistemas ancestrais reconheceram isso imediatamente. Aqueles que escapavam para ideias abstratas, ideologias rígidas ou se apressavam em criar novos significados eram discretamente observados. A energia do seu signo não tolera ignorar o que é real. O que marcava uma verdadeira morte simbólica não era o sofrimento, mas um vazio que não levava ao colapso. A pessoa aprendia a permanecer presente sem pontos de referência, a existir sem afirmar uma identidade, a suportar sem transformar a dor em drama. Essa capacidade, rara e silenciosa, era o verdadeiro indicador de ter cruzado o limiar. Não visões, não poder, não insights repentinos. Somente quando não havia mais nada a defender, algo inesperado aparecia, uma consciência tranquila e não construída que nunca dependeu de qualquer identidade. Isso ainda não era renascimento. Era um resíduo. A parte que sobreviveu precisamente porque nunca havia sido montada em primeiro lugar. Os antigos guias aguardavam esse momento com atenção, pois, uma vez que a morte simbólica completasse seu propósito natural, forçá-la a prosseguir causaria dano. Essa iniciação era implacável em sua finalidade, mas não cruel. Sua precisão residia em saber exatamente quando parar. O renascimento só poderia começar após o fim ter concluído sua função. Qualquer coisa anterior a isso seria uma imitação. Qualquer coisa mais branda seria um engano. Uma das verdades mais cuidadosamente preservadas da iniciação ancestral é esta: o renascimento nunca foi prometido. A espiritualidade moderna muitas vezes assume um padrão reconfortante, que toda ruptura deve levar a uma superação. Os sistemas ancestrais não compartilhavam dessa premissa.
Eles compreendiam que destruição e renovação não estão automaticamente ligadas. Uma pode ocorrer sem a outra. A iniciação do seu signo foi construída sobre esse realismo sóbrio. O ritual da morte era obrigatório. O renascimento era condicional. Os antigos guias sabiam que, uma vez desmanteladas as estruturas da identidade, a psique entrava em um estado frágil. Nesse estado, vários desfechos eram possíveis. Algumas pessoas se estabilizavam em uma coerência mais profunda e serena. Outras se fragmentavam. Algumas recaíam em antigas dependências. Outras se fixavam no poder, no segredo ou no controle. O sistema não intervinha para salvar esses indivíduos, pois a intervenção teria quebrado a integridade do processo. É aqui que as interpretações modernas podem se tornar enganosas. Hoje, um colapso é frequentemente apresentado como prova de progresso espiritual. Mas, em contextos antigos, o colapso era um risco, não um objetivo. A diferença era crucial. A iniciação nunca teve como objetivo forçar as pessoas além de seus limites de forma imprudente. Tratava-se de descobrir se existia uma estrutura mais profunda e verdadeira sob a identidade superficial. Se não existisse, forçar a continuação do processo causaria danos. É por isso que os textos antigos falam sobre renascimento com cautela. Eles o descrevem como raro, sutil e fácil de ser mal interpretado. O renascimento não era uma explosão de luz ou uma onda de poder. Foi uma reorganização silenciosa da maneira como se vê o mundo, tão sutil que os de fora muitas vezes nem a percebiam. Os iniciados não pareciam elevados. Pareciam mais simples. Muitas iniciações terminavam em um estado de suspensão, em vez de uma conclusão clara. A pessoa não era destruída nem renascia de fato. Permanecia funcional, mas diferente, não vivendo mais plenamente como era antes, porém incapaz de se estabelecer em uma nova forma sólida de ser. As culturas antigas aceitavam esse resultado sem tentar suavizá-lo. Nem toda descida produzia sabedoria profunda. Algumas produziam humildade. Algumas, uma limitação pacífica. Algumas, um silêncio respeitoso. O resultado mais perigoso, contudo, era um falso renascimento. Isso ocorria quando a pessoa reconstruía sua identidade cedo demais, usando palavras e conceitos espirituais. Em vez de retornar à vida com os pés no chão, retornava inflada. Em vez de integrar sua experiência, desenvolvia um senso de superioridade. Em vez de exercer autocontrole, buscava influência sobre os outros. Os antigos guias viam isso como uma corrupção da energia do seu signo. O poder adquirido sem completar a morte simbólica torna-se predatório, não útil. É por isso que os ritos de renascimento eram frequentemente mantidos em segredo, não para criar mistério, mas para evitar imitação. O renascimento não podia ser ensinado, copiado ou dado. Ele surgia por si só quando as condições eram propícias. Qualquer tentativa de fabricá-la só levava à distorção. Essa iniciação não recompensava o esforço. Ela respondia apenas a uma prontidão interior silenciosa. Outro motivo pelo qual o renascimento era incerto era que exigia uma aceitação que não pedia nada em troca. A pessoa tinha que aceitar suas perdas sem receber um significado maior ou uma recompensa em contrapartida. Nenhuma promessa de um grande propósito. Nenhuma garantia de um final feliz. Somente aqueles que conseguiam viver sem uma explicação clara eram capazes de se reintegrar à vida de uma nova maneira. Para todos os outros, a pressão para dar sentido ao seu sofrimento se tornava uma armadilha. Os sistemas antigos também reconheciam um limite firme. Algumas verdades, uma vez compreendidas, separam permanentemente o indivíduo dos costumes do mundo. O renascimento nem sempre significava um retorno à sociedade normal. Alguns que passavam por isso não estavam destinados a se reintegrar completamente. Tornavam-se observadores silenciosos, conselheiros ou viviam vidas mais solitárias. A iniciação do seu signo não visava criar um senso de pertencimento. Visava preservar uma profunda coerência através de limiares invisíveis. É por isso que a ideia de um renascimento garantido pareceria ingênua para os antigos. A transformação não era um produto que se podia comprar. Era um resultado, raro, delicado e impossível de forçar. Seu signo rege essa incerteza porque eliminava qualquer senso de direito adquirido. Ninguém merecia renascer. Ninguém podia exigi-lo. E essa é a pergunta silenciosa que reside no âmago de toda a jornada.
Se o renascimento nunca acontecer, você ainda poderá permanecer íntegro. Aqueles que conseguiam responder que sim eram os únicos para quem o renascimento eventualmente se tornava possível. As tradições antigas raramente descreviam a pessoa iniciada em termos dramáticos. Não porque seus traços fossem secretos, mas porque eram fáceis de passar despercebidos. Os iniciados não aparentavam poder da maneira usual. Não falavam em enigmas, não exibiam grande carisma nem irradiavam intensidade. Na verdade, muitos passariam completamente despercebidos. Essa invisibilidade não era uma falha. Era a marca. O primeiro sinal de uma verdadeira jornada era a contenção, não a repressão, mas uma escolha consciente. Os iniciados não reagiam mais automaticamente à provocação, ao elogio ou à ameaça. Onde outros poderiam intensificar o confronto, eles hesitavam. Onde outros buscavam dominar, eles simplesmente recuavam. Isso não era superioridade moral. Era o resultado natural de não ter mais nada dentro de si para defender. Essa iniciação eliminava a profunda necessidade de provar a si mesmo, de persuadir os outros ou de encenar uma performance. Seguia-se um silêncio natural. Os iniciados falavam menos, não por não terem nada a dizer, mas porque compreendiam o peso das palavras. A linguagem molda a realidade, mas também pode distorcê-la. Aqueles que haviam passado pela morte simbólica sabiam como as explicações podem facilmente substituir a essência. Aprenderam a falar apenas quando a fala servia à clareza, não quando servia à sua identidade. Outra marca era a soberania emocional. Isso não significava ser emocionalmente frio ou distante. Significava que as emoções não eram mais tratadas como ordens. O medo podia surgir sem ditar suas ações. O desejo podia ser sentido sem se transformar em uma busca desesperada. A raiva podia aparecer sem precisar ser justificada. Essa iniciação não eliminava a emoção. Ela removia a obediência automática a ela. O tempo também parecia diferente para os iniciados. A sensação de urgência se dissipava. A necessidade de resoluções rápidas diminuía. Eles podiam permanecer na incerteza sem se apressarem em acreditar em algo ou chegar a uma conclusão. Essa capacidade era frequentemente confundida com passividade. Mas era tudo menos isso. Era uma tolerância ativa à ambiguidade, uma rara força interior que só surge depois que a antiga identidade se desfaz e se reforma. É importante ressaltar que os iniciados não buscavam construir uma comunidade em torno de sua experiência. Eles não reuniam seguidores, não criavam grandes narrativas nem construíam sistemas para validar o que haviam vivenciado. Os antigos guias observavam atentamente isso. No momento em que um indivíduo tentava transformar sua iniciação em um status, uma fonte de autoridade ou uma forma de obter influência, ficava claro que o processo não estava verdadeiramente completo. O verdadeiro trabalho do seu signo encerra a necessidade de ser testemunhado pelos outros. Outro marcador sutil era o senso de proporção. Os iniciados respondiam às situações de acordo com sua escala real, não de acordo com antigas feridas não resolvidas. O passado não era esquecido, mas não mais influenciava sua percepção do presente. A realidade era encarada como ela era, não como o eco de algo mais. Qualquer sensação de poder, quando surgia, era indireta. Os iniciados influenciavam o ambiente ao seu redor sem precisar dominá-lo. Sua presença tinha um efeito estabilizador, em vez de intensificador. Eles não impunham sua sabedoria aos outros. Simplesmente esclareciam as condições em que a sabedoria poderia surgir naturalmente. Culturas antigas frequentemente colocavam esses indivíduos em funções de aconselhamento, custódia ou transição, nunca no centro, sempre nas margens, onde uma coisa se transforma em outra. Talvez o sinal mais claro fosse este. Os iniciados não romantizavam sua difícil jornada. Não glorificavam seu sofrimento nem o enquadravam como um destino especial. Se falavam sobre isso, faziam-no com simplicidade e respeito silencioso. Sabiam que a dor, se lembrada e mantida como uma nova identidade, torna-se um veneno. Essa iniciação os ensinava a deixar a experiência se dissipar assim que seu propósito fosse cumprido. De fora, isso muitas vezes parecia pouco impressionante. Não havia grandes declarações de iluminação, nem anúncios dramáticos, nem insistência de que haviam cruzado um grande limiar. Os iniciados simplesmente viviam de forma diferente, menos reativos, menos performáticos,
mais precisos. Os antigos guias confiavam nesses sinais porque não podiam ser fingidos por muito tempo. A intensidade pode ser representada. O silêncio, não. O desapego pode ser imitado. A verdadeira contenção, não. Com o tempo, a diferença se torna inconfundível. E este é o paradoxo silencioso no coração da jornada do seu signo. Quanto mais profunda a transformação, menos ela se anuncia. O que sobrevive a um fim profundo não precisa declarar que sobreviveu. Toda verdadeira iniciação sob o seu signo termina da mesma maneira. Não com uma grande revelação, não com um sentimento de triunfo, mas com uma escolha que não pode mais ser evitada. As tradições antigas eram claras sobre isso, mesmo quando falavam por meio de histórias. A iniciação nunca foi apenas algo que acontecia a uma pessoa. Era algo que a pessoa tinha que continuar escolhendo, muito depois do ritual formal ter terminado. A escolha era simples em sua estrutura, mas profunda em sua consequência. Estar disposto a mergulhar novamente na verdade ou parar onde está. Seu signo não exige sofrimento sem fim, mas exige uma honestidade que não oferece esconderijo. Uma vez que o limiar é verdadeiramente visto, a vida não pode mais ser vivida inconscientemente. Os antigos confortos perdem seu encanto inocente. As antigas identidades começam a parecer vazias. O iniciado toma consciência não tanto de verdades ocultas, mas do custo silencioso do autoengano. A partir deste ponto, permanecer estagnado não é um ato neutro. Tem um peso. Textos antigos alertam que muitos que ultrapassaram a descida inicial acabaram por recuar, não por fraqueza, mas por um profundo cansaço. Viver sem ilusão requer atenção contínua e gentil. Requer resistir à tentação de cristalizar suas percepções em uma nova identidade rígida. Requer recusar o conforto da certeza absoluta, mesmo após alcançar uma compreensão arduamente conquistada. Esta iniciação não recompensa com uma sensação de chegada. Ela atesta sua continuidade ao longo do caminho. É por isso que os antigos nunca apresentaram a iniciação como uma salvação definitiva. Não havia promessa de paz eterna, felicidade ou plenitude total. O que era oferecido, em vez disso, era clareza. E a clareza é uma companheira exigente. Ela elimina desculpas. Expô concessões. Revela os momentos em que ainda se pode trocar a verdade por um senso de pertencimento, a integridade silenciosa por aprovação externa ou a sábia contenção por alívio temporário. Nesta fase posterior, a energia do seu signo não se apresenta mais como uma crise ou um colapso. Ela se apresenta como uma pressão silenciosa e persistente. Uma suave percepção de que algo falso está tentando se instalar, um leve desconforto quando a conveniência começa a substituir a integridade. Os iniciados aprendem a reconhecer essa pressão não como uma ameaça, mas como um sinal orientador. Seu signo não destrói por descuido. Ele alerta. E é aqui que o último mal-entendido deve ser corrigido. A iniciação do seu signo não se trata de se tornar extraordinário. Trata-se de se tornar preciso. Viver em proporção, agir sem excessos, falar sem distorção, escolher sem autoengano. Essas não são conquistas dramáticas. São disciplinas diárias e silenciosas, e mantê-las pode ser exaustivo. Muitas pessoas recuam aqui. Elas escolhem uma coerência mais simples em vez de uma profundidade implacável, uma função fluida em vez de uma autoexposição constante. Essa escolha não é condenada nas tradições antigas. Nem todos estão destinados a viver permanentemente à beira de limiares. A energia do seu signo não julga aqueles que se afastam. Ela simplesmente retira sua intensidade particular. Mas para aqueles que continuam, algo sutil e belo se desdobra. A vida se torna menos reativa, menos fragmentada, menos como uma performance. O iniciado não busca mais significado nos extremos. Ele passa a reconhecer que o verdadeiro perigo reside não na escuridão que tememos, mas na repetição inconsciente de padrões antigos. Seu signo ensina uma vigilância gentil, não uma obsessão consumidora. O ensinamento final desta iniciação nunca é proferido em voz alta. O renascimento não é um evento único. É uma responsabilidade silenciosa. Deve ser sustentado pela contenção, pelo silêncio consciente e pela firme recusa em exibir a própria sabedoria para os outros. No momento em que um novo começo é usado para definir uma nova identidade, ele se desfaz em uma velha ilusão. E assim,
O ritual termina não com uma sensação de conclusão, mas com o limiar aberto que permanece para sempre visível em sua consciência. Você pode escolher cruzá-lo novamente ou pode escolher trilhar um caminho diferente. Mas você nunca mais poderá fingir que o limiar não está lá. Esse é o verdadeiro e duradouro presente da profunda jornada do seu signo. Não a morte dramática, não o renascimento glorioso, mas uma consciência irreversível. E a silenciosa responsabilidade, para toda a vida, de escolher como viver com ela.